Fala galera, espero que todos estejam bem. Estamos nos iniciando aqui mais um JC Quest, mas antes peço a todos que dêem um like, beleza? Não deixe de deixar seu joinha. Hoje nós vamos falar de liderança e para isso eu trago aqui o nosso colega Anderson Valentim, né? Vou pedir para que ele se apresente. Acho que, Valentim, é uma satisfação enorme tê-lo aqui no nosso JC Cast. Tenho certeza que você vai poder contribuir bastante com a tua experiência, né? Tanto na vida militar quanto na vida privada, hoje trabalhando na vida privada. Então hoje você viveu aquele mundo ali de autoridade, autoritarismo, etc, etc, e está trazendo isso, está tendo uma outra visão aqui no mundo privado. Então, Valentim, mais uma vez, muito obrigado. Tenho certeza que o nosso público vai gostar bastante dessa live, ela vai ser muito... vai trazer muitas informações pra gente, quebrar paradigmas e por aí vai. Por favor, Valentim, se apresente, fale aí pro nosso público e vamos começar o nosso bate-papo. Boa noite, Leandro, boa noite a todos. É uma satisfação realmente estar aqui. Muito obrigado pelo convite, tanto o seu quanto da JC. Nosso nome já está dizendo aí, qualidade tem nome. E eu tive, ou você me passou a grande responsabilidade de falar de uma coisa tão cara a todos nós e muito do mercado também, que é a liderança. Bom, eu sou carioca também, assim como você, como o Charles, que é o nosso diretor da JC. O Charles é um amigão meu, há muito tempo a gente se conhece. Eu cheguei na tropa como aspirante, eu sou oficial de carreira da Academia Militar das Agulhas Negras. O Charles, ele era primeiro-tenente à época quando eu cheguei lá, nos idos de 1999. E ao longo da carreira a gente foi trabalhando essa amizade que a gente tem muito grande. E ao final da minha carreira, eu sou coronel de infantaria da reserva do Exército Brasileiro, e ao final da minha carreira eu tive vontade de entrar para a área de uma carreira executiva, e o Charles me deu essa oportunidade. Em resumo, o Charles está sempre mandando em você. Em resumo, o Charles está sempre querendo mandar em mim, né? Eu sempre brinco com ele, você sabe disso. Falo, ó, o Charles está desde 1999 querendo mandar em mim, continua mandando em mim aí. E eu tenho, assim, algumas pessoas que me ajudaram muito nessa questão da vinda para a iniciativa privada, né? O Charles é uma delas, o Marcelo Barbosa é o outro, o Nelson Ricardo, que é nosso consultor, está aqui na nossa companhia também, é o outro. O Ricardo foi meu comandante de companhia à época, quando ele era capitão. E enfim, é muito bom estar entre nós, né, entre os nossos. Como o Charles diz, as aves de mesma plumagem vão andar juntas. Né, e é muito bacana fazer parte da equipe da JC. Legal. E hoje, depois de algumas funções... É gratificante ser gerente da Central de Monitoramento da JC Gestão de Riscos. Legal, Valentim. Você disse que você é oficial de carreira, né? Você Sim, sou coronel de infantaria. Um pouquinho da tua história, né? Na parte de liderança no Exército. No nosso bate-papo, você falou que formou mais de 4.000 alunos, foi o comandante da cadeira de psicopedagogia da AMAN. Eu comecei a minha carreira como aluno da SpaceX em 1994, passei pela AMAN de 1995 a 1998, eu saí aspirante, tive a oportunidade de passar por vários lugares no Brasil, em outras unidades, então a gente pega a formação ou a liderança das pessoas de acordo com as frações que você vai comandando. Então, como tenente comandante de pelotão, capitão comandante de companhia, major, tive a grata satisfação de ficar 5 anos, como você acabou de falar, 5 anos na Academia Militar das Agulhas Negras, na chefia participando da psicopedagogia, formando os cadetes, assim como eu fui, né? E depois também fui chefe da cadeira de português lá e na cadeira de filosofia também. Então, tive a oportunidade aí de passar por realmente mais de 2.000, seguramente, mais de 2.000 cadetes. Hoje em dia, na tropa, se ele é capitão, ele foi meu cadete na Academia Militar nos idos de 2015 a 2020. Legal, então uma carreira brilhante, graças a Deus. Aí eu vim para São Paulo, o Charles me convidou para vir para cá, eu vim aqui para a área do Ibirapuera.
Tive também a grata satisfação de ir para o CPOR, fiquei no CPOR durante 1 ano. Lá no CPOR, para quem não conhece ou quem não sabe, funcionam 2 organizações militares, o CPOR de São Paulo, Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, e o Colégio Militar de São Paulo. Então eu fui comandante do Corpo de Alunos do Colégio Militar de São Paulo e terminei minha carreira lá, graças a Deus. Aí veio trabalhar conosco. Aí vim aqui para a JC dia 15 de dezembro de falar o horário 2023, às 14 horas. Eu cheguei aqui na JC, né, para começar essa outra história da minha vida. Como eu digo, graças a Deus aí, graças à oportunidade que o Charles me deu de ombrear com tanta gente boa. Mas foi meio tanta gente acostumbrado, legal. né? Que chegou 14 horas, normalmente começa 7 horas, né? Mas 10 horas foi a minha formatura de ida embora e aí eu vim para cá e comecei. Tá então, certo, legal. Para a gente tratar, como você falou, de liderança, né? Eu gosto muito do tema. Não vou dizer que sou aquele cara que realmente é o mais entendido, mas eu posso falar alguma coisa sim. A liderança em si, ela começa por uma coisa um tanto quanto cheio de dificuldade, que é se autoliderar. A maior condição que o ser humano tem para que ele possa liderar os outros é liderar a si mesmo, né? Que é o mais difícil. Eu tenho acompanhado uma série de livros e uma série de podcasts ou uma série de palestras aí. Eu me lembro que li um livro muito interessante do Paulo Vieira, que é o mentor do coaching integral sistêmico, né? Chamado Autorresponsabilidade. Então, um livrinho bem pequeno, assim, bem... Recomenda? Recomendo sim. E esse livro de autorresponsabilidade, realmente, ele é o primeiro patamar ali, é o primeiro degrau para que você possa subir o nível da liderança, tanto na sua vida como ajudar os outros a chegar lá. E assim, para dar logo início à conversa, na minha opinião, pelo menos empresarialmente, assim, eu gosto muito de ler, estudo bastante. Eu li uma vez no livro do Vicente Falcone, que é um consultor muito renomado no Brasil. Ele tem um livro chamado O Verdadeiro Poder. No Verdadeiro Poder ele diz o seguinte: líder é aquele que bate metas com a equipe corretamente. Então não adianta o líder querer levar sozinho a cabo tudo, ele tem que levar com a equipe dele, tem que fazer corretamente como está previsto dentro da meta. Então você está dizendo que o líder tem que ser servidor. O líder tem que ser servidor. Assim, né, o líder, na verdade, ele vai ser um camarada, na minha percepção e na minha opinião, ele é situacional. Então, ele puxa o melhor de cada um, né, e aí ele direciona. Então, quando eu falo em liderança, eu imagino que é aquela pessoa que bota a mão no seu ombro e fala, é para lá, né? Muitas vezes nas nossas avaliações atitudinais, as avaliações que você faz de desempenho, né? O líder está ali orientando quem são os seus liderados. Existe um papel do líder, existe o papel do liderado também que está sendo direcionado. Então, quando a gente fala em líder situacional, ele pega no teu ombro e ele fala. Às vezes a gente fica muito ligado em feedback do líder, mas hoje em dia a gente entende que o feed forward, que é você falar onde que a gente quer chegar, né? O líder não vai olhar a árvore, ele vai olhar a floresta, ele vai dizer para onde que a gente tem que cortar. Essa é a maior importância que eu vejo que o líder tem. Hoje em dia, você sabe disso, que dentro das empresas, se você não tem um líder muito bom, é bom deixar aquela cadeira vazia, porque ele pode levar tudo para onde as coisas são melhores, ou ele pode levar aquilo a cabo. E muita gente não acredita, eu entendo assim, mas muita gente não acredita que existe líder positivo e líder negativo. Eu acho que sim. Eu acho que existem os dois também. Na minha opinião, eu acho que existem os dois. Eu acho que tem o líder positivo e tem o líder negativo. Eles usam a mesma técnica, o exemplo. O exemplo é tudo. Naquele filme Invictus, que até a gente fez um treinamento na JC, patenteado aí pelo Nelson Ricardo, lá pelo professor D'Artagnan, né? Touché. Então, o líder, ele passou pra gente aquele filme do Invictus, né? Que ele fala que o Mandela fala com o François, né? O dono do time. Então ele diz, e aí, François, como é que você faz para liderar seu time? Ele diz, para liderar o time,
eu acho que é pelo exemplo. Então, o exemplo é uma. Eu, particularmente, na carreira militar, eu fiquei com 4 características mais importantes da liderança: exemplo, confiança, inspiração e influência. Então, para mim, o líder ele tem que dar exemplo. Aí não é para mim, tá? É o que a gente aprende muitas vezes na carreira militar. Ele tem que influenciar, ele tem que inspirar e ele tem que passar confiança. Ô, Vala, traduz essa frase aqui, né? Se a palavra não convence, o exemplo arrasta, né? Então, ela é o cabo daquilo que a gente acabou de falar aqui. Se você quer que o seu liderado faça alguma coisa, você tem que fazer. Vamos pegar um exemplo. Eu não tenho como cobrar 10 barras de alguém que eu não faça. Então, eu tenho que fazer 10 barras. É melhor você fazer aquilo que você sabe fazer, né? E inspirar ele até a te passar. Digamos que se você vai fazer uma corrida de 10 quilômetros e o seu liderado quiser te passar e fazer 10, é melhor, mas que você consiga cobrar realmente aquilo que você faz. Então não adianta nada, se a gente olhar aí nas ações que a gente toma, não só na área militar, mas também hoje eu aprendi aqui na JC a parte corporativa, né? As nossas competências corporativas da JC, as nossas competências gerenciais da JC, elas envergam em todos os sentidos a liderança que a gente tem que passar para o liderado. Você vê muita diferença, Valentim, em liderar para vou falar, o público privado e o público militar? Você vê muita diferença? A única diferença que eu vejo é que dentro da instituição militar ela tem uma norma e um regulamento muito mais arraigado por não ter leis trabalhistas junto. Então, mas assim, a outra é muito mais desafiadora, porque existe no quartel a figura do chefe e a figura do líder. Aqui na empresa privada você tem a figura do chefe e a figura do líder. Elas se misturam, mas na verdade, dentro da empresa, a meu ver, o que mais importa em termos de liderança é você ser capaz de mobilizar as pessoas, trazer o melhor delas à tona, para que elas possam cumprir o objetivo que está ali na nossa missão, a nossa visão e os nossos valores da empresa. Hoje eu vejo também a importância do líder em fazer com que as pessoas estejam sempre motivadas e nunca vão estar. Hoje você não vai acordar igual você acordou ontem. Sim, certo? Ninguém acorda todo dia igual. Todo dia igual. Então, para você motivar, por exemplo, o fulano de hoje, para que ele dê o resultado, e o colega do lado também, pô, não, vamos lá, galera, vamos para cima. Vamos. Eu acho isso um baita desafio. Onde eu quero chegar? É necessário, no meu ponto de vista, que o líder conheça cada liderado dele. Sim. Porque, às vezes, o cara está com problemas, ele não vai se abrir, vai ficar para ele. E quando o líder tem essa identificação, esse conhecimento do seu liderado, ele consegue, o cara não está bem hoje. Chama para conversar, aquele ombro amigo, aquele direcionamento. Então, o papel do líder ele é muito desafiador. Desafiador. Né? Todo mundo que me conhece, você também me conhece, sabe que eu gosto muito de ler. Eu sou um cara apaixonado por leitura. Quantos livros por ano? Cara, seguramente aí eu vou falar que pelo menos uns 30, né? Então, assim, eu gosto muito de ler. Quando você vai falando, a minha cabeça ela vai viajando em várias literaturas, tá? E aí eu vou aproveitar a oportunidade, porque eu sempre falo o seguinte, toda hora é hora de oportunidade da gente indicar uma leitura para alguém. A primeira coisa é que líderes são leitores. Isso é fato. Assim, não tem como... mas eu sou líder, eu consigo liderar, mas eu não tenho... eu não gosto de ler. Mas você, quando vai fazer seus argumentos, né, você vai apoiá-los. Por isso que muitas das vezes as faculdades, os trabalhos de conclusão, eles têm ao final as referências. Os livros também têm as referências. Então são coisas de estudo, são coisas que, na minha visão, as pessoas escreveram lá atrás e eu tenho a capacidade de conversar com aquelas pessoas, né, porque elas tiveram a capacidade de escrever. Né? Se não me engano, o judeu fala, né? Publique ou pereça, você tem que escrever. Então, quando você estava falando agora em relação a saber nome,
a saber da vida do seu liderado, a entender todo o espectro que passa na cabeça dele, até porque ele tem poder de riqueza e interesses que você tem que casar aquele sonho, né, para poder levá-los à frente. Tem um livro do Dale Carnegie chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né, que é uma bíblia, todo mundo lê. Então existem livros aí espetaculares em relação à liderança que vão ajudar muito qualquer tipo de pessoa que queira, porque tem que ficar claro que liderar é uma querência. Eu quero liderar. Não é uma coisa de, simplesmente eu vou pegar alguém, boto ele lá e falo, a partir de agora você é líder. Ele pode ser chefe. Líder é outros 500, né? Eu sou líder do time. Então, assim, você quer pegar uma trilogia muito boa de liderança? Pega uma trilogia. O Monge Executivo, Liderança Servidora e De Volta ao Monastério. Os 3 do James Hunter. Pô, são espetaculares. Esse cara, salvo outro juízo, foi o camarada que trouxe a parte do líder servidor. Assim como também, salvo outro juízo, quem fala hoje de inteligência emocional vai falar de Daniel Goleman, né? Então tem essas pessoas, quem vai falar de Rápido e Devagar vai falar de Daniel Kahneman. Então tem muitos livros que a gente lê, né? Você pode ver aqui nesse local que a gente está em podcast, tem alguns livros aqui, ó, que vão falando e vão apoiando. Até porque as pessoas, elas realmente, quando olham livros, quando veem, quando tem essa capacidade de leitura, ela acaba se afeiçoando, até achando que a gente é muito inteligente, mas não é questão de você ter a leitura do teu lado, né? Isso é bom quando contagia. Então, se eu puder passar uma mensagem aqui também, assim, da nossa parte, tanto de mim, tanto... Claro, o podcast é seu. É exatamente isso. Leia muito, porque ler faz a diferença demais. Tá. Uma pergunta, né? O que diferencia um líder inspirador de um líder apenas eficiente, no seu entendimento? Então, o líder eficiente, é o que eu te falei, ele vai bater a meta, ele vai buscar e assim, você termina... Não importa quem ele vai... Quando você termina a missão, quando você tem o resultado, e aí tem uma outra coisa que tem que falar, né? Dentro de uma empresa, o que importa é o resultado. É o resultado. Gerou calor, fez... eu fiz, eu tentei. Não vai chegar, porque existe uma conta toda aí, existe um sonho por trás, né? Existe um sonho por trás da JC. Então, a gente dá o ombro à equipe e vai em frente para em busca daquele sonho. As nossas missões, visões e valores são bem caracterizadas. Então, quando eu sou um líder que quero realmente cumprir essas missões, essas visões, esses valores, eu tenho que inspirar. Não tem como eu chegar e no final olhar para trás e falar, bom, eu tô aqui. É como se você estivesse subindo uma montanha. Você está levando o pessoal, então, mas você está preocupado que você vai chegar lá. Aí você chega lá em cima da montanha, lá para trás não tem ninguém. E aí? Caminhou sozinho. Você chegou sozinho. Caminhou sozinho. E você não chega em lugar nenhum sozinho. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Quer ir rápido, vai sozinho, né? Quer ir longe, vai em equipe. Vai em equipe. Então isso aí já tá, já é praxe em qualquer rede social que a gente lê aí. Né? Às vezes a gente lê um post ali, se emociona, se motiva, mas percebe que se você não tiver ninguém junto contigo, a gente não fala isso aí na JC o tempo todo, que a gente está montando um time, a gente tem um time e a gente está indo para um lugar que é melhor com certeza. Legal, bacana, né? E no teu entendimento, quais são os comportamentos ou atitudes, né, que mais inspiram os liderados? Cara, o liderado, na minha opinião, né, eu te falo assim, hoje eu tenho a grata satisfação de estar à frente de 90 pessoas. Mas lembrando, né, que você já teve outras passagens ali, né? Tô falando aqui, né? Eu tô falando aqui, assim, se eu for falar do Exército, eu vou falar o seguinte, ó. Quando eu comandava gente aqui no Brasil, era mais tranquilo do que comandar no Haiti. Eu fiquei 8 meses no Haiti. 24 horas na missão. Então, lá é diferente. Ali você perde contato com a família, ali você perde contato com a tua casa, com a tua cama, com o teu armário. Teu emocional sobe um pouco mais, o teu intelecto tem que aumentar, o perigo é maior, né? Andar nas ruas é bem mais complicado. Então, eu entendi o que você falou e eu quero
transmitir o meu pensamento para você. Quando você fala que liderar fora é mais difícil, porque são várias pessoas também com o mesmo problema que você, fora da família, emocional alto, com medo da operação e por aí vai. E muitas das vezes, cara, liderar é contrariar a vontade, sabe? É difícil você ser contrariado, cara. Então, quando você vai contrariar alguém, quando você vai mexer no queijo de alguém, quando você vai tirar ele de uma zona ali, que não, na verdade não é zona de conforto, para mim é uma questão de zona de influência, né? Eu vou sair da minha zona de conforto. Não, você vai aumentar a sua zona de conforto. Quando você é bem sucedido, fica rico, ganha dinheiro, então você não aumenta a sua zona de conforto? Sim. Aumenta. Vão existir outros problemas que você não tinha, claro. Mas o fato é que a sua zona de influência também aumenta. Então, é o que eu te falei, dentro da força é muito mais fácil, porque a gente é muito hierarquizado. Então, eu passei por todos os postos, tenente, capitão, major, tenente-coronel, terminei minha vida como coronel, general é outros 500, é outra coisa, é outra carreira, entendeu? É outra visão, mas assim, é muito hierarquizado. Dentro das Forças Armadas, todo mundo sabe. Tem até algumas coisas que as pessoas falam aqui fora porque não vivem lá dentro, mas a gente sabe que muita coisa é porque realmente a sociedade não conhece muito dentro das Forças Armadas. Mas fora dela, e como eu estava falando, com 90 pessoas a meu comando ali na central, e comando significa comandar, mandar junto. Então eu tenho lá meus coordenadores, eu tenho lá 2 pessoas que trabalham comigo para me ajudar, que são executivos de conta júnior, né? Eu tenho ali a minha estrutura envergada de back-office plantão, back-office de base, back-office backup, e como uma central de monitoramento normal de todas as GRs que a gente tem, mas bem estruturada, encorpada, né, para trabalhar. Então eu gerencio 90 cabecinhas que pensam de maneira diferente, né? Então por isso que eu falo, querendo ou não, você tem que conhecer pelo nome, você tem que entender, você tem que fazer todo mundo ir para o mesmo sentido. E aí é a história, é influenciar e inspirar. Entendi. Valentim, uma das grandes questões hoje em dia, né, também, é em relação se a pessoa ela nasce líder ou se ela consegue aprender a ser líder. No teu entendimento, dá para fazer esse casamento ou não, Leandro? Ele nasce líder, o que a gente consegue fazer é melhorar alguns aspectos dentro da liderança dele. Não, ele não nasce líder, a gente consegue formar esse cara para ser um líder nato. Como você entende isso? Olha, eu não posso te afirmar que a pessoa ela nasce líder, tá? Porque existe um mito em cima disso. Eu posso dizer que existem maneiras de fazer isso, né? Eu sou psicopedagogo. Tá? Existem maneiras de você fazer isso. Você pegar a tua criança, né, e começar a fazer ela aplicar determinado tipo de coisa. Quem já viu, por exemplo, eu não sei qual é o documentário, talvez seja aquele Código Bill Gates, que fala sobre a história dele, né? Não me lembro agora qual a plataforma, se foi Netflix. Mas o que acontece é o seguinte, você percebe que a mãe dele notou que ele era muito inteligente, mas ela criou um ambiente para trazer ele para comunicabilidade. Como que o líder vai ser líder se ele não tiver comunicação? Então, mas isso um líder sem falar, um líder sem comunicar. Essa comunicabilidade, a habilidade de se comunicar, ela tem que ser grande. E é aí que eu falo, ele vai ter que ter um repertório, ele vai ter que... Como é, por exemplo, quem tem filho e vê que o seu filho nitidamente orbita em volta dele muita gente? Provavelmente seja um líder. Eu não estou dizendo que ele seja nato, mas orbita muita gente em volta dele. E aí ele é aquele cara que fala, vamos lá, e o pessoal vai acompanhando, né? Os Estados Unidos faz muito isso. Os Estados Unidos, salvo outros juízes também, tem muita escola, ou eles já são assim, voltados à aplicação da liderança. É uma matéria. Você não tem uma matéria... Olha, as matérias que eu vi aqui no Brasil, eu vi uma escola, por exemplo, aqui, se não me engano, em Barueri, tem uma escola chamada Mundi Pueri Sapiens, que ela trabalha com as atividades da Franklin Covey, né? Para quem já leu aquele livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Pô, isso é fantástico. Tem um livro para criança, né? Chamado Os 7 Hábitos das Crianças Felizes. São 7 hábitos ali, tem várias animações e tal. Pô,
É qualquer filho de alguém que está lendo os 7 hábitos das crianças, ele acho que vou ter que virar aqui Ele vai colocar. Aí é qualquer pessoa que vai entregar. Então tem vários livrozinhos que já vão falando ali sobre hábito, sobre costumes, sobre liderança. Então, voltando, nos Estados Unidos eles fazem a aplicação. As crianças são voltadas para aquilo, coloca aqueles diplomas de liderança de escoteiro, de liderança de time de fração. Então, aquilo tudo, cara, quando você chega numa idade de faculdade, eles aplicam aquilo, né? Vou dizer de novo, salvo outro juízo. Nos Estados Unidos, faculdade não paga, são somente as faculdades de Forças Armadas. Então ele tem que aplicar, ele tem que mostrar que ele passou em alguma atividade de liderança, pelo menos, aplica num congressista e vai parar num West Point, vai parar na Marinha, no Exército, entendeu? Não é tão simples assim. Mas aí vem, líder, desculpa te cortar, Tá. mas aí vem, o líder nato, o líder preparado, dá para preparar o líder? Na minha visão, sim, dá. Se você quiser ser líder e pagar o preço, você vai ser líder, entendeu? Não, tenho certeza, se você quiser ser líder e pagar o preço, porque tem que pagar um preço, né? Quando você fala pagar o preço, Pagar o você preço quer dizer de ser alguns líder? paradigmas que Cara, você tem que quebrar, você tem que auto se conhecer. Uma coisa o líder vai entender, tudo é culpa dele. Isso aí... Ele não transfere essa responsabilidade. Esse accountability é dele, entendeu? Então tem um filminho que eu gosto muito chamado Vida de Inseto, né? Uhum. Que uma hora a princesa lá tenta falar que não é com ela, e o cara encosta lá na parede e fala, opa, primeira regra da liderança, tudo é culpa sua, né? Então, por isso que muitas vezes a pessoa não quer ser líder, porque ela sabe que na verdade, ela não vai poder botar a culpa em ninguém. Por exemplo, vamos pegar... Tem vários temas que a gente pode desenvolver. O cara não quer ser líder ou ele não quer assumir aquela função de responsabilidade? Não, ele não vai querer a responsabilidade. E muitas das vezes o cara vai falar assim... O cara pode ser, ele assumir uma função onde ele fala assim, não, eu vou trabalhar eu e mais um aqui, o cara é meu brother, meu amigo. Não, se você está trabalhando com mais um, tá liderando ele. Então, mas... A bem da verdade é o seguinte, na minha percepção, você tá andando de ônibus, começa a olhar para um lado e para o outro e tal. Quem é o líder ali? Eu. Entendeu? É você que tá querendo. Liderar, pra mim, é você querer. Você quer liderar. Agora deixa eu dar um... E aí tu vai se preparar. Pode fazer vários cursos aí, pode fazer... Não, as pessoas que são coach, elas vão treinar alguém, né? Elas vão treinar alguém. Como é que eu faço para treinar você em corrida se eu não corro? Então, eles são técnicos. Eu preciso treinar. Ele fala de técnico, não quer dizer também que ele é líder. Ele vai explicar a técnica, ele vai usar a técnica. Pode, mas é o que eu tô dizendo assim, na minha percepção. Você, para liderar, tem que conhecer. Aí você estava querendo falar de autoconhecimento. Autoconhecimento, autorresponsabilidade, autoliderança. Cara, eu já, como eu te falei, eu já li vários artigos, já vi muita coisa. Todas essas palavras realmente elas aparecem. Na filosofia, elas aparecem. Né? Então, o líder, ele é muito bacana. Eu, particularmente, acho que liderança é uma coisa muito bacana. É muito legal. O cara é dono de... pai de família. O cara é chefe de família. Ele é líder da família. Sim. Entendeu? A mulher é líder da família. Ele é líder da família. Então, a gente tem que... Pelo menos, para mim, tem que entender que liderança é uma coisa assim que eu consigo treinar, eu tenho que querer. Se me colocar lá, imagina te colocar numa função, você está liderando uma pessoa só, né? E você não consegue fazer acontecer. É difícil. E voltando aqui, quando você disse que a liderança nos Estados Unidos, na faculdade, né? Então você está passando uma mensagem, pelo que eu estou entendendo, que se nós tivéssemos igual finanças, na formação de base, lá no... a gente é antigo, vai falar primeiro grau, hoje não é mais isso, né? Primeiro grau, segundo grau, tivesse uma formação ali, uma matéria de liderança, com certeza nós estaríamos formando hoje pessoas melhores e líderes melhores. Não tem muitas escolas que a gente fala aí, bacanas, que tem a escola, se não me engano, do grupo lá das americanas ali, a Smart School... e outras escolas que tem no Brasil aí que vão ensinar empreendedorismo. Tem, né? Tem várias. Então ele está ensinando empreendedorismo.
Você acha que naquela escola que está ensinando empreendedorismo não tem liderança? Sim. Tem. E detalhes, Pô, não preparam tem para eles finança? mesmos. Não tem finança? Tem. Eles vão escolher, É cara. um conteúdo totalmente diferente do que a gente vê na escola Vão escolher um tradicional, conteúdo, né? mas é diferente, tem que fazer diferente. Quem é destaque faz as coisas diferentes, entendeu? Se a gente quer alta performance, um líder de alta performance, como é que ele vai fazer se ele fizer igual? Vou dizer de novo, é clichê, mas tem aí em várias redes sociais, né? O cara vai falar, se você está fazendo a mesma coisa todo dia, vai chegar no mesmo lugar. Se você fizer coisa diferente, vai chegar em lugar diferente. Sim. Então é isso. Então, eu entendo que o líder ele está buscando fazer coisa diferente. Sim. Tem que inovar, né? Tem que inspirar. Tem de novo todo dia. Mesma coisa. Ele pode até não estar num dia muito bom, né? Mas ele está ali, ele está firme, ele está liderando, ele está disciplina, né? Disciplina não é só fazer o que gosta, é fazer o que tem que ser feito. Então, a disciplina é uma das nossas competências corporativas da JC. Todo mundo tem que ter. Não é isso que a gente fala lá? Então, disciplina a gente tem que ter. Trabalho em equipe a gente tem que ter. Proatividade a gente tem que ter. Responsabilidade a gente tem que ter. E desenvolvimento contínuo a gente tem que ter. Isso é o que a gente prima. E entendeu? Liderança também nós temos que ter. Porque Todos são liderança, cobrados por liderança. porque liderança não é uma atitude. Uhum. Então, quando eu estava na academia militar, a gente falava, liderança é atitude ou não é atitude e tal. Ele tem que querer, mas é que a liderança não é uma atitude, é outro patamar em termos de levar. Cara, quantos aí você vê na história, né, que ele era uma das pessoas que, pelo menos na nossa área militar, que a gente fala que foi um dos maiores líderes da humanidade, foi o Napoleão Bonaparte. Por que ele foi líder? Pô, ele, salvo outro juízo, é o primeiro camarada que trouxe a população para a guerra. Não, mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Você disse que da humanidade, Napoleão. Eu tô falando Você acha assim, que Jesus foi líder? Pelo que ele trouxe, o maior. Se não me engano, tem livros aí também, acho que do Augusto Cury, Jesus, o maior líder que já existiu. Não tem o que falar também. Você vê, pode pegar aquele seriado aí, o The Chosen, né? O quanto que ele explodiu. Pô, não tem uma pessoa... Será que... Tem gente que... Eu não consigo visualizar alguém criticando Jesus ali. Tem gente? Tem. Mas assim, 2%. O restante, da liderança dele, ninguém tem o que falar, né? Em relação ao que ele representou e o que ele representa pra gente. E Valentim, pela tua história, como você consegue, ou como você entende alinhamento de propósito pessoal com o da equipe? Propósito pessoal, aí eu vou ter que falar do que eu entendo, que é o seguinte. As pessoas, elas falam que estão buscando um propósito, né? Tem um livro do Viktor Frankl chamado, acho que, se não me engano, é Em Busca de um Sentido, né? Ele teve esse pensamento no campo de concentração. Então, o sentido da vida, na verdade, Leandro, na minha percepção, não vou falar na minha percepção, não vou falar na percepção filosófica, é ser humano, entendeu? Então, se eu tenho o propósito de ser humano, raciocina, você não vai trair ninguém, não vai passar ninguém para trás, não vai fazer mal para ninguém, não vai fazer mal para bicho, não vai fazer mal para um ser humano qualquer. Mas a gente tem depende de onde você está. Eu tenho as minhas opiniões pessoais em relação ao que a gente, como país, como pessoas, buscam em termos de sentido. Mas eu acho que aí fica naquela ideia da minha opinião, né? E, a minha opinião não é a verdade, não vai expressar a verdade para ninguém. Mas eu tenho as minhas convicções em relação ao que seja princípio e o que seja objetivo, sentido. Então vamos lá. O sentido da JC é ter qualidade, é entregar para o cliente aquilo que ela prometeu e, como o Charles fala, encantar o cliente. Então vamos encantar. O que é encantar? Encantar é trazer uma coisa que ele não pensou, é uma coisa nova, é entender, é enxergar. Na minha percepção, né? Quando o Charles fala isso pra gente, eu quero enxergar alguma coisa que ele não viu e que ele se surpreenda positivamente, né? Em relação ao que a gente está entregando para o cliente. E aí eu pego
quem está aqui, a retaguarda comigo, e vamos fazer acontecer. Então, e mais ainda, vamos fazer acontecer para todos. Não interessa se a conta é pequena, se a conta é grande, se a conta... Todos os clientes, vai entregar para todos os clientes. Então, essa nossa capacidade, essa nossa visão de querer ter esse sentido, é o que a gente passa lá dentro. Então, como felizmente ou infelizmente, essa aqui é a minha primeira empresa depois da carreira das Forças Armadas, eu entendo que é isso. É nós lá dentro, ali, como colaboradores, né, olhar para o líder mor ali, para o Charles, que está lá na frente, dando a visão da floresta, né, e falando, vamos lá? Vamos fazer. É isso que a gente preconiza. É para onde ele está direcionando, é para onde a gente vai. Aí é o meu sentido. Então, nesse sentido, né, o meu sentido é o sentido dele. Né? Não estamos alinhados e estamos em lealdade. Às vezes, acho que a maior dificuldade é você conseguir colocar, como a gente falou, né, o direcionamento do líder mor, Sim. que é o Charles, no caso, para a equipe. Eu posso absorver muito bem, você pode absorver muito bem, e a gente, como líder, tem essa missão de colocar para os liderados como fazer, enxergar, entender a diretriz. É isso aí. Né? Então tem que ficar bem caracterizado. No nosso crachá aí tá aí a missão, a visão, o valor, tem que ficar bem caracterizado. É por isso que muitas vezes a gente trabalha com duas coisas. Vai trabalhar com comportamento modelador, né? Todo mundo com aquele comportamento, e vai trabalhar com aquela ideia de ter a visão nítida, muito clara da onde a gente está indo, para que o pessoal consiga ir atrás. Isso aí demanda comunicação, isso aí demanda que a última pessoa da ponta saiba tudo que a gente está pensando no nível estratégico, tático operacional, no operacional. Eu particularmente entendo que a gente tem essa capacidade dentro da nossa empresa JC de estar alinhado desde a ponta lá do operador até o nosso CEO, Charles Ferreira. Não tenho dúvida disso, sabe? E é uma missão árdua, porém nobre, porque nem todo mundo vai estar com o mesmo entendimento, cada um com as suas dores, com as suas justificativas. Mas porque a gente tem... Né? Mas aí que eu te falo, Valentim, tem diferenças. A gente sabe que são diferenças pessoais, mas cabe ao líder, ele tem que, de alguma forma, né, incutir isso na cabeça das pessoas. Transformar, mostrar para aquelas pessoas que elas são capazes, elas podem também ter uma posição igual àquela. Pô, vou só fazer para que eu consiga os resultados. Não, cara, não só eu consegui os resultados, mas diante disso, você também buscar teu lugar lá na sombra, porque sai um pouco do sol e vai para a sombra, claro, um pouquinho de sol também, que você vai, como líder, você vai, a cobrança é maior. Mas... O que a gente fala muito, né? Quando eu falo a gente, quem está aí liderando. Qual é o papel do liderado perante ao líder e qual é o papel do líder para o liderado? Então, se eu tenho uma liderança, eu tenho um papel a desempenhar. E se eu sou líder de alguém, eu tenho um papel a liderar. Então, eu tenho um papel a desempenhar. Então, essa é a grande visão. Quem está liderando, né? Lá na frente, lá no topo, o mercado está liderando, o cliente está liderando, eu estou buscando resultado para o mercado. Agora, dentro da empresa, você vai ter um líder, vai ter um chefe, né? E aí, é o que eu falo para você, vai cair dentro dessas ideias. Se a gente colocar essa mola mestra na cabeça, voltada para exemplo, confiança, inspiração e influência, todo mundo vai. É óbvio, tem gente que vai ficar meio... Como é que eu posso dizer assim? No início, quando você vai liderar alguém, ou quando esse alguém está trocando de chefe, ou está recebendo um outro líder, ele vai ter que se adaptar. Sim. O que fez a gente chegar aqui como seres humanos até hoje foi a adaptabilidade. Então, você vai ter que se adaptar. Então, toda hora que muda o seu chefe, você se adapta, né? E aí, quando chega alguém, muitas vezes tem líderes carismáticos, né? O camarada tá lá, e aí o pessoal gosta muito dele, tá? Dali ele sai, ou vai para outra empresa, ou ele vai para outra função, aí o pessoal se sente órfão, nosso pai deixou, né? Porque a gente tá sempre procurando alguém
ou que vai salvar a gente, ou que vai fazer alguma coisa por nós, né? Ou vai nos dar voz, né? Mas é fato que quando você, como líder, aumenta mais ainda a sua escuta, né? Escuta o liderado, ele pode trazer os problemas dele. Pô, se você lidera 10 pessoas, são 10 cérebros diferentes, que pensam diferente, que têm histórias de culturas diferentes, moram em lugares diferentes, e vão ter anseios diferentes. Né? E quem não está ali querendo... Não, só vim aqui para trocar meu tempo por aquilo que eu quero fazer para me pagar um dinheiro. Pô, Não, ok. mas como... Não, eu quero construir alguma coisa. Lembra aquela história do Uhum. pedreiro lá? Um está construindo a catedral, o outro está só levantando o muro. Então, eu vejo muito por aí, que quando você está liderando e você está influenciando, inspirando, dando exemplo, passando confiança, né? Você pode demorar, mas você chega no resultado. Não, Entendeu? sim, com certeza. E a pergunta é, você falou de 10 pessoas, cabeças diferentes, etc, etc. Mas o que que você entende, Valentim, que para esse líder buscar os melhores resultados em cima de 10 pessoas diferentes, cultura diferente, famílias diferentes, o que que você entende que esse cara precisa fazer na prática, né, para poder, eu falo, buscar os resultados que vão fazer com que o setor, enfim, ele se enalteça, ele consiga atingir as metas e, dentro disso tudo, ele consiga lá na frente proporcionar uma oportunidade até de um cargo diferenciado dentro da empresa, né? Até porque Sim, tem acreditado, é, tem que ter seu substituto, né? Tem que ter. sim. Quando você... como você está trabalhando, vamos pegar essas 10 que a gente falou aqui. Você está trabalhando com essas 10 pessoas. Então, elas têm 10 características diferentes, pensam diferente. Qual é o que faz com que essas pessoas tenham alguma coisa em comum? Então, nós temos em comum o seguinte: a empresa, ok? Ela vai querer subir ou não. Primeira coisa, você vai saber o que ela quer ali. Então, é como muita gente fala: conhece os sonhos do seu liderado? Você conversou com ele? Você vai ter que conversar com ele. É por isso que vai ter, hoje em dia as pessoas falam one-on-one, feedback, avaliação, todos são avaliados. Então você vai chegar lá e vai conversar. Primeiramente, você numa empresa vai fazer a integração. Aí, do momento em que o camarada vai fazer a integração, você já está gerindo uma competência. Porque a grande verdade, você está gerindo competência. Então você vai transformar aquela pessoa, né? As pessoas falam, contrate o caráter e treine as habilidades. Então, primeira coisa, eu vou olhar pessoas com caráter, né? Ter cara. Então, ela está ali perante a você. Depois você vai começar a desenvolver. Hoje em dia, na JC, a gente faz o quê? O plano de desenvolvimento coletivo, que está dentro de um plano de desenvolvimento individual. Então, o plano de desenvolvimento coletivo, ele é um chapéu. Ele é um guarda-chuva. E ali dentro tem um plano de desenvolvimento individual. As pessoas ainda falam hoje, pô, a empresa tem plano de carreira? Não, ela não tem plano de carreira. Ela tem plano de desenvolvimento individual. A carreira é tua, não é minha. É você que tem que se desenvolver. Entendeu? Eu vou dar as ferramentas. Quanta gente começa uma faculdade e não termina? Vai lá, entra, não terminei. Curso de inglês, né? Curso de francês. Ele entra, sai. Desmotivou, faltou, tem uma série de motivos. Aí dentro da empresa, como é o caso da nossa, você vai oferecer lá uma plataforma de ensino, né? Ó, tem uma plataforma, aqui você tem 3 trilhas de aprendizagem, uma básica, uma intermediária, uma avançada. Isso é fato, você e eu sabemos que a gente tem. Será que todo mundo vai lá e acessa, todo mundo vai lá e se especializa, todo mundo procura se desenvolver? Então, só para concluir, quando eu pego e começo a entender o que o meu liderado ele quer da vida, né? Aí eu posso começar a ajudar. Porque como que a gente vai conseguir ajudar as pessoas a se desenvolver como líder, individualmente ou coletivamente, para ocupar os cargos e
que existem E dentro a motivação das para empresas, em busca de resultado, né? para ele ter resultado. E aí, como que você vai fazer isso se você não conhecer a fundo? Cara, não tem como você liderar alguém se não conhecer a fundo, cara. Se não, pô, o que que uma pessoa mais dá valor? Pelo menos no meu entendimento no Brasil. Família, cara. Família. Se você conhecer, tem uma pessoa na tua frente, ela tem um nome. Leandro Francisco Ferreira. Quem são os Ferreira? Quem são os Franciscos? Quem são? Pô, quando eu sentar com você e você começar a falar, olha, eu vim dos Francisco, eu vim do Ferreira, Francisco é do meu pai, Ferreira é da minha mãe. E, então, quando você começa a contar da tua vida, eu começo a escutar. Daqui a pouco você começa a falar para mim o que você gosta, para onde você está indo. Então, baseado naquilo ali, a gente vai ter uma coisa chamada afetividade, ok? A gente vai começar a se ligar emocionalmente, tá? Quando você vai começar a se ligar emocionalmente, você vai tirar as barreiras que tem dentro de você, perante a minha. Então nós dois já começamos a traçar um elo de ligação, né? A partir daí, o que eu colocaria a mais, né? Eu colocaria alguma coisa ali de um treinamento empresarial ao ar livre, eu colocaria ali uns 2 ou 3 dias socado no mato para poder ficar ali trabalhando os 3 juntos, todo mundo junto, uma dinâmica, uma dinâmica, entendeu? Seguida de uma confraternização, né? E a partir daí você começa a ter aquela afeição e tal. É como o Biratã, que está com a gente lá no comercial, falou para mim uma vez assim, quem é contratado faz aquilo que está no contrato, quem é amigo faz sempre mais, entendeu? Quem é amigo faz sempre mais. Eu peguei para mim isso que ele falou. Gostei muito disso para entender que o amigo faz mais, o contratado faz o que está no contrato, entendeu? Então, o líder vai trabalhar o amigo, ele não vai trabalhar o contratado, ele vai trabalhar o amigo. Agora, então, você mesmo falou para mim, você falou assim, olha só, mas como é que eu vou trabalhar só com o camarada que eu gosto? Não, tu vai trabalhar com quem tu gosta e com quem você não gosta. Então, justamente. Então, o líder... Você falou do amigo. Não, o líder tem que olhar todo mundo de forma homogênea. Não, vai liderar todo mundo. Mas aí que eu te falo, aí assim, a dicotomia de chefia e liderança. Todo mundo é chefe. Todo mundo é chefe. Você não tem que controlar alguém. O cara não vai chegar atrasado, o cara não vai faltar, você vai ter que controlar alguém. Até porque dentro da empresa vai ter lá, o camarada vai bater o ponto dele, alguém vai controlar aquilo ali. Mas a liderança é outro patamar. Chefe não tem jeito, chefe você vai ser. Chefe, se você subiu na empresa, você é chefe. Aí liderança é o que a alta gerência, o CEO quer daquele povo ali. E aí é o que a gente faz na JC. Aí vai lá e desprende de um tempo para treinar, colocar lá os executivos para treinar, colocar o staff para treinar, falar dos temas, né, que são caros. Então, desenvolver aquelas competências corporativas e aquelas gerenciais que tem que ter, né? Você até falou assim, quando eu falei das nossas 5 competências corporativas, tu falou assim, liderança. Mas é porque nas nossas competências gerenciais da JC, existe a liderança, né? Porque ali tem visão sistêmica, ali tem liderança, ali tem objetividade, ali tem comunicação assertiva e ali tem análise crítica. Então, eu acabei de falar agora para você as 10 competências da JC, as 5 corporativas e as 5 gerenciais, que tem liderança dentro, entendeu? Por isso que tu falou que aí a liderança tá na gerencial, tá entendendo? Agora eu te trago aqui são 2 perguntas, né? Acho que a última ela vai ser um pouco mais de reflexão. Em momento de incerteza, cara, de incerteza da equipe ali, ou até do momento vamos falar da empresa, não... Sim. Como você entende que a liderança ela tem que atuar? Eu falo até para poder tranquilizar ou direcionar, enfim. Cara, em momento de incerteza, foi falta de planejamento. Momento de incerteza foi falta de planejamento. Incerteza do mercado, eu já li o livro lá das empresas antifrágeis, né? Ele vai falar de um monte de ferramenta para você não quebrar, para você não ter... Assim como tem vários outros, mas eu digo o seguinte, momentos de incerteza, eu vou pular para um outro ponto. Eu digo o seguinte, se você tiver uma vida muito boa, pessoal, tranquila, bem, resolvido, dificilmente você vai ter
uma vida ruim dentro de uma empresa. Dentro de a incerteza que vai acontecer. Mas vamos lá. Não, mas aí O eu vou te líder trazer não tá lá para isso? Não, mas se o líder for um líder tóxico? Então, existe na literatura. O líder é tóxico. Um líder tóxico é o quê? Alguém não identificou? É o quê? Ele chama atenção? Ele briga? Ele espezinha? Ele fala? Ele é agressivo? Ele tem uma comunicação violenta? Né? Tem livros de Não, não mas isso não pode comunicação. abalar a equipe, desmotivar? Não pode, mas aí é aquela história, né? É o que eu falei no início. Eu falei, se aquela cadeira não tem alguém capaz, é melhor que ela fique vazia. E não sou eu que falei isso. Tu vai ver em algum podcast, alguma coisa aí que fala assim, ó, tem lá a vaga de liderança. Não tem um líder capaz, preparado, uma pessoa que você entenda que realmente vai dar cabo daquilo, deixa livre, não deixa ninguém lá não. Mas não pode acontecer... Porque ele vai destruir a empresa. Eu concordo, mas, entendeu? Mas sim, existe líder tóxico que vamos falar que é o dominador, ele derruba tudo, ele não quer saber da sua dor. Esse cara pode ser ele não é um líder, na verdade é um chefe, que dá os resultados lá no final, lá na frente. Na última linha, não tá bonita, tá fechando, mas fechando. Não vai, é difícil demais hoje você... Cara, a gente tem tanta informação. Pensa comigo, a gente tem telefone, a gente tem plataforma, a gente tem rede, a gente tem LinkedIn, a gente tem um monte de rede social, a gente tem um monte de coisa. Dentro das empresas você tem canais de informação direto com a direção, né? E aí, como é que vai ficar? O cara lá é o líder tóxico, beleza, não vai resistir à primeira informação, cara. A hora que alguém sentar com ele do RH, alguém sentar com um colaborador, com um liderado, ele vai falar, meu chefe, não serve, não dá, vai gerar um problema muito grande. Por isso que eu te falei, o ideal é o cara ser um líder, mas ele ser um líder preparado que tá lá. Esse camarada que você tá falando, vai ser um líder tóxico, que ele vai destruir a coesão do grupo, o que o grupo atingiu. Volto no início do podcast. Vicente Falcone, né? Um dos maiores consultores do Brasil. Liderar é bater metas corretas com o time. Então, trabalho em equipe. A gente ri junto e a gente chora junto. E a responsabilidade é do cara. A responsabilidade é do líder. Rindo chorando tá com ele. Né? Ali, a responsabilidade é dele. Não tem o que ele... Se ele fugir dessa responsabilidade, vai falar quem? Não fui eu, não. Foi a fulana. Não fui eu, não. Eu não fiz. Não, ele deixou de planejar, ele deixou de fazer. E aí, a bem da verdade é o seguinte, você seguiria um líder tóxico? Não. Eu não seguiria um líder tóxico. Ninguém seguiria. Você acredita no ditado, a tropa derruba o líder, mas o líder não derruba a tropa? A tropa pode derrubar o líder? Sim. No exército a gente fala assim, como é que é, rapaz? Eu tenho mais medo de ovelhas comandadas por um leão do que lobos comandados por uma ovelha. Entendeu? A força que o cara tem na frente. Ele é o líder. Ele tá ali e vai fazer acontecer. O que eu tô falando aqui tem muita dor. Tem muita dor. Não é do nada. O cara vai falar, eu tô no perfil de liderança, eu tô liderando, tá tranquilo, tá tudo bem, tá favorável. Não tá, não. Nunca tá tranquilo. Não tá favorável, não tá tranquilo. Tá? Tem uma dor ali, mas existe uma crença ali, existe uma vontade ali, existe um cara que ele quer fazer aquilo ali. Porque, na verdade, Leandro, o que a gente faz que a gente não quer? A gente faz tudo que a gente quer. Nós somos livres para fazer o que a gente quer. Até coisa errada. Se você fizer coisa errada, tem uma consequência. Mas você fez. Você que fez. Você não foi empurrado. Não é, tem um filósofo lá que é o... Pode falar um palavrãozinho de leve? Pode. Então, não lembra que o Clóvis Barros Filho fala que ele é filósofo? Ele fala assim, você é dois, né? É você e mais um dentro de você. Que aí você olha e fala, que merda que eu fiz, né? Aí tu fala, que merda que eu fiz. Então significa que tu é dois. Não é isso? Então, cara, você faz porque quer. Faz porque quer. Eu tô na liderança, aquilo tá doendo, não tô conseguindo desembocar, não tô conseguindo fazer acontecer. Essa semana, uma semana aí, eu vi passar num grupo de amigos meus
né, que também são militares, eles estavam colocando lá que tinha uma palestra aqui em Alphaville falando da a liderança dos militares nas empresas. Se não me engano, vi também aquele que fez lá o Easy Taxi, Thales Gomes. Thales Não Gomes. sei. Se não me engano, vi o Thales falar também. Não, que aqui a gente faz mais ou menos como se fosse uma atividade militar, de disciplina, de não sei o quê. Não é atividade militar. Disciplina é uma coisa militar? Não. Então, disciplina é uma coisa que você pega, é milenar. Então, todo mundo que chegou em algum lugar teve disciplina. Estudei para passar no concurso público. Disciplina. Pô, cheguei aonde eu cheguei. Disciplina. Sem disciplina, você não vai chegar a lugar nenhum. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje nós vivemos num mundo totalmente diferente da nossa época, Sim. né? Então, assim, existem ainda líderes da nossa época, Sim, né? sim. Mas vamos olhar para um contexto geral. Você vê, no seu entendimento, pela sua experiência, por comandar pessoas velhas, idade mediana Sim. e pessoas novas, né? Beleza, tô falando de lá. E trazendo também para o lado de cá, onde seu público é um público novo hoje, dentro da central de monitoramento. Jovem, sim. Apesar de você ter passado também dentro da JC por um período na área de treinamento, foi Sim, dos sim. mentores ali da área de treinamento. Sim. Eu queria te perguntar até de forma rápida, qual o desafio de liderar para essa juventude de hoje? O que eu entendo é que essas pessoas, dependendo da geração, que nasceram já que são da geração Touch, da geração Millennium, que tem esse choque de gerações, né? Para mim, facilitou muito quando eu passei na academia militar e tinha lá pessoas de 18 a 25 anos. Tá? Aqui eu tenho a grande maioria de 18 a 25 anos na central de monitoramento. Então elas são bem jovens e o que eu visualizo é a comunicação. Então, como eu falei, o líder está comunicando. Então, o principal desafio é se comunicar. É comunicar. É você qual a comunicação que ele quer? Ele quer ler. Alguém vai ler, mas nem todo mundo. O que você percebe hoje quando você vê os jovens na rua? Eles estão com o celular na mão. Uhum. Então, se a comunicação ela não estiver dentro do aparelho, dificilmente você vai atingir as pessoas hoje. Para o líder atingir líder... esse jovem lá que trabalha com ele. Então, você vai trabalhar em grupo. A gente não tem quantos grupos você tem no celular aí. Você vai montar um grupo. Aí você segmenta o grupo. Aí você entrega a informação ali dentro do grupo. Aí você vai influenciar como? Você vai botar um vídeo. Você vai fazer, é o que a gente faz no treinamento na JC. Faz ali o treinamento relâmpago, né? A gente bota um videozinho rápido para entender, porque também tem que ser rápido. Veja o quanto o TikTok é visto pelas pessoas mais novas, porque é muito rápido, então, 7 segundos, dizendo que 10 o líder segundos. Tem que explorar as plataformas digitais para poder... Tem que explorar os meios, tem que explorar a gamificação, a forma de Aí eu te falo, beleza, de aprendizado. Eu entendo e concordo, mas eu acho que ele não deve tirar da sua cartilha o contato, não. O diálogo. Tem que ter. Né? Tem que ter. Eu acho que tem que usar a plataforma como um meio de levar uma mensagem. Por isso que eu te falei que se ele é um líder situacional, se eu entendo que o melhor é o líder situacional, o líder mind, que ele tem todas as capacidades, ele vai chamar e vai falar, pô, com aquele ali eu preciso conversar mais, com aquele ali eu preciso conversar menos. Então, Leandro, voltando, o líder vai pegar independente de geração, ele vai identificar as potências das pessoas e ele vai potencializar. Entendi. Valentim, nós estamos chegando já no final. Eu queria te fazer 2 perguntas. Na verdade, era uma pergunta e que você deixasse também uma mensagem. Primeiro um líder para você inspirador. Em quem você se espelha? Em quem você se direciona hoje? Um líder para mim inspirador, cara, eu não vou ter como fugir de Jesus Cristo. Eu não vou ter como fugir de Jesus Cristo. E a gente sabe que cada vez mais você vai ficando mais velho, mais você vai tendo um caso, né, com a cristandade ou com a espiritualidade, né? Mas assim, aí você vai falar, mas você tem que ter um líder terreno. Pô, eu não tenho mais pai. Para mim, meu líder era meu pai, né? Então,
Eu não vejo nenhuma pessoa, eu não vejo nenhum adolescente que não pense em dar orgulho pro seu pai. Então, por isso que a gente tem ali o pai, tem a mãe como os líderes. A mãe é a liderança nata. Você sabe que ela passa para você uma confiança grande. Quando tua mãe falava para você que você ia apanhar, você não apanhava? Claro. Então, ela cumpria. De chinelo. Promessa. De chinelo. Líder cumpre promessas. Então ela falava assim, ó, você vai apanhar. E apanhava. Então ela é líder nata, porque ela te passa confiança, entendeu? Dona Leide que eu digo. Seu Elício também, vinha ó, chinelinho de couro dele e o pau está. E a outra pergunta que você quer fazer qual mensagem que você deixaria para não só para os novos líderes que estão se formando hoje, estão vindo a liderar, né? Hoje a gente pode observar a liderança está cada vez mais jovem também, né? Sim. Mas para aqueles que já estão há um bom tempo aí na caminhada de líder, qual a mensagem que você deixaria? A mensagem que eu quero deixar para os líderes nunca vai ser diferente de não deixa de estudar, né? Não deixa de entender o ser humano, de entender as pessoas a fundo, né? Você tem que gostar de gente, não tem jeito. Se você for líder, tem que gostar de gente. Tem que olhar para as outras pessoas com esse olhar realmente de ser humano, tá? Não pode deixar de ler, tem que estudar, tem que aprender, tem que ter cultura, bagagem para poder realmente ter referência, porque te dá muita referência você ter uma literatura, uma cultura maior. Você vai ter capacidade de argumento, capacidade de falar com mais propriedade, de falar com... como é que eu posso te dizer? Te dá... Quando a gente faz uma referência de alguém, a gente dá um sentimento de autoridade, né, daquela pessoa que é conhecido daquilo e não você. Né? Então, o líder ele tem que gostar de gente, ele tem que aprender, ler, estudar, se desenvolver e não parar. Isso aí é a espiral da excelência. Ele sempre vai estar na espiral da excelência. Muitas vezes o pessoal fala, eu quero chegar no excelente. Chegar no excelente como se fosse um ponto final. Não, é uma espiral da excelência. Ele vai o tempo todo e assim, o que a gente falou aqui esse tempo todo de liderança é uma matéria que eu gosto. Tenho vários amigos que fazem palestra de liderança, sabe? Já fui em várias palestras de liderança, sempre gostei disso, de ir em palestra de várias pessoas aí, dos motivadores. Eu me lembro, vou falar garoto novo ali, 20 e poucos anos, eu estava em palestras do Rodrigo Cardoso, que era daqui de São Paulo, um camarada criou um negócio chamado Universidade do Sucesso, entendeu? Então, olha o quanto de tempo que esse cara tá no caminho. Né? Um cara que eu adoro, que a gente foi lá no encontro com ele no Rio de Janeiro, foi o Tony Robbins. Né? O Tony Robbins, pô, é o papa da programação neurolinguística. Né? Então, os livros do Tony Robbins, como é que é o nome daquele? Poder Sem Limites tem um outro agora que me faltou, que eu vou lembrar. Mas o Poder Sem Limites do Tony Robbins é espetacular. Entendi. E aí, quando a gente foi lá para ter aquela... Eu sonhava com aquilo ali. E faz o que isso aí? Uns 6 anos? 6 anos. Que ele veio no Brasil? Pô, era uma coisa legal. Foi eu, você, o Charles, foi nós 3. Para essa atividade. Fechou, Valentim? Bom? Cara, muito bom. Obrigado, mais uma vez aí você sempre nos surpreendendo aí com seu conhecimento, sua inteligência, sua experiência. Obrigado. Muito bom mesmo. Acredito que nós conseguimos atingir esse objetivo, levar através do Valentim, né, um pouquinho de mensagem de liderança, né, para vocês. Isso. Então, pessoal, muito obrigado do coração. Obrigado. Valeu. Não deixe de dar o like. Até a próxima. Um abraço.